Querido irmão, querida irmã, para esse quinto domingo da Páscoa, nesse dia 28 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 15, do versículo 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o discurso do capítulo 15 de João inicia com a imagem da videira e dos ramos. Jesus é a videira, os discípulos são os ramos e o Pai é o agricultor. Há um verbo que domina esse texto do início ao fim: permanecer. Os ramos não têm vida autônoma e, desligados do tronco, secam e não produzem nada. Assim, Jesus compara a vida da comunidade cristã. Eu sou a videira e vocês são os ramos. O autêntico cristão está unido a Cristo, fonte de seiva e vida. O motivo da união com Jesus é produzir frutos do reino de Deus. Não merece o nome de cristãos quem não produz frutos de amor, justiça e solidariedade. Nisto o Pai é glorificado, que produza frutos. O Pai é o agricultor que realiza a poda. O ramo que não dá fruto é cortado, e o discípulo que produz é cuidado para que produza mais ainda. A alternativa que Jesus apresenta é clara: estar unido a Ele, produzir frutos ou ser cortado e desligado. O pai, o agricultor, se encarrega da árdua tarefa de remover os ramos secos. A comunidade, os ramos, pode colaborar, mas não assumir o papel do agricultor. Sintetizando, o Evangelho apresenta a dupla missão do cristão: permanecer em Jesus e produzir os mesmos frutos que ele. Querido irmão, querida irmã, Jesus se compara com uma videira, mas poderia ser qualquer outra planta. O que Jesus quer nos ensinar é que ele é o tronco ao qual nós, os discípulos, estamos ligados. Somente ligados ao tronco é que os ramos recebem a seiva que possibilita dar frutos. E se o tronco é verdadeiro, os ramos produzirão bons frutos. Ouvindo essa palavra de Jesus, pensamos que ele nos pode e vivifica, que ele nos pode e vivifique, que ele permaneça em nós e nós nele, porque sem ele nada podemos produzir para a santidade. Permanecer em Jesus é essencial para viver e frutificar. Como batizados, nossa vocação é produzir frutos segundo o coração do Pai. Permaneçamos unidos em Cristo, na fraternidade, para que nossa vida seja plena e gratificante. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: aceite a poda de Deus como sinal da ação amorosa dele em sua vida.
E encerrando este momento, rezemos juntos. Divino Mestre, tu que disseste, sem mim vocês não podem fazer nada, concede-nos a graça de jamais separar-nos de ti, para que possamos produzir abundantes frutos de amor a Deus e ao próximo. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste quinto domingo da Páscoa, neste dia 28 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 26 a 31. O Salmo responsorial, Salmo 21. A segunda leitura, primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 18 a 24. E o texto de João 15, 1 a 8. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação da reflexão aplicada à vida, abrangendo assim toda a liturgia da palavra desse quinto domingo. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste domingo, a liturgia da palavra nos traz o tema da união com Cristo, ou da unidade em Cristo. Estamos no quinto domingo da Páscoa. A liturgia continua com as características deste tempo litúrgico, ou seja, o testemunho da ressurreição dado pelos discípulos de Jesus Cristo. Para dar um testemunho autêntico, precisamos estar unidos a Ele. Sem essa união, esse vínculo com Cristo, nosso testemunho não é verdadeiro. É esse o critério fundamental para sermos discípulos de Jesus. O discípulo é aquele que segue o Mestre, que obedece aos seus ensinamentos, que lê pela sua cartilha, isto é, pelos seus mandamentos. Se Cristo é nosso Mestre e Senhor, é a Ele que temos que obedecer e seguir, e a mais ninguém. Assim, a primeira leitura traz o testemunho fiel de Paulo. Porém, ele teve resistência em ser aceito, tudo por causa do seu histórico de perseguição aos cristãos. Ele havia demonstrado por palavras e atos que não estava unido a Cristo. Assim, quando se converteu, teve certa dificuldade de ser reconhecido como verdadeiro discípulo, mesmo tendo um discurso eloquente, inflamado. Foi preciso que outro apóstolo, Barnabé, tomasse Saulo consigo e o apresentasse à comunidade. Como Barnabé era alguém de confiança, as pessoas confiaram na sua palavra e aceitaram Saulo, que depois se tornaria Paulo, o grande missionário. Barnabé relatou o encontro de Saulo com o Senhor e como o Senhor lhe havia falado. Esse testemunho de Barnabé a respeito de Saulo o introduziu na comunidade e ele pôde então desenvolver seu trabalho missionário com a firmeza e a coragem que lhe era peculiar. Paulo tornou-se assim um dos apóstolos mais importantes, embora não tivesse tido a graça de estar pessoalmente na companhia de Jesus. Mesmo assim, devemos a ele a propagação do cristianismo e a formação de muitas comunidades. Com Paulo, os demais, a igreja, crescia em comunidade de comunidades e se espalhava pelos quatro cantos da terra, no sentido simbólico do termo. Temos em Paulo o aspecto da igreja missionária, católica e apostólica, no sentido estrito do termo.
Missionária, porque assumiu a missão de Cristo, católica no sentido da sua universalidade, e apostólica porque está alicerçada nos apóstolos. Hoje ela é, além de missionária, católica, apostólica romana, porque em Roma está a sua sede, sob a égide do sucessor de Pedro, o Papa, do caso o Papa Francisco. É essa igreja que nasce unida a Cristo, no livro dos Atos dos Apóstolos, e assim quer permanecer. Essa igreja deve ter suas ações embasadas no amor a Deus e ao próximo, como mostra a segunda leitura da primeira carta de São João. Nesta segunda leitura, encontramos o pedido para amar não apenas com palavras ou com a língua, mas com obras de verdade. Somente assim demonstraremos que estamos unidos a Cristo, isto é, do lado da verdade, como afirma essa leitura. Quem ama faz o bem a seu semelhante, e quem faz o bem ao seu semelhante tem a consciência tranquila. Esse deve ser o comportamento do discípulo missionário de Jesus Cristo. Ter a consciência tranquila não tem preço, e Deus é maior que a nossa consciência. Assim sendo, quem age em sintonia com Cristo tem a consciência tranquila. Assim, quando a nossa consciência não nos condena, sentimos confiança de nos dirigir a Deus através das nossas preces, das nossas orações. Temos a liberdade de pedir, de agradecer, isto é, de nos relacionar com Ele, porque mantemos nossa fidelidade a Ele. Essa fidelidade se revela na vivência dos seus ensinamentos, dos seus mandamentos. E o mandamento é amar a Deus e amar uns aos outros. Desse modo, quem cumpre o mandamento de Deus está com Ele, diz essa segunda leitura. O vínculo que nos une a Deus é o cumprimento de seu mandamento. Quem diz que está unido a Deus, mas não vive os seus mandamentos, não está unido a Ele. É como um ramo fora da videira. Assim nos mostra o evangelho de hoje. Neste evangelho, Jesus se apresenta como videira verdadeira, tendo Deus Pai como agricultor e nós, seus discípulos, como seus ramos. Essa imagem elucida bem o sentido de unidade de Cristo. Quem está unido a Ele está unido a Deus, e quem está unido a Deus produz bons frutos. Essa é a síntese do evangelho. Assim, todo discípulo deve estar unido a Cristo e se esforçar para permanecer nessa união. Como numa videira, os ramos envelhecem e se enfraquecem. É preciso que, vez por outra, seja podada para dar novos brotos, recuperar e se revigorar, mas nunca se desconectar desse tronco que é Cristo. São muitos os desafios que nos enfraquecem enquanto ramos dessa videira. Por isso, não podemos deixar de nos alimentar pela seiva que vem do tronco dessa videira que é Cristo. Para se alimentar da seiva de uma árvore, o ramo precisa estar unido a ela. Assim, quem perde o vínculo com Cristo e vai para por outros caminhos é como o ramo que se desligou da videira. Ele seca, e ramo seco não dá fruto, servindo apenas para ser jogado fora ou queimado. Assim, Jesus usa a parábola da videira para falar da necessidade dos seus discípulos continuarem unidos a Ele. Hoje são muitas as doutrinas contrárias a Cristo. Se não tomamos cuidado, acabamos por ser cooptados por elas. Por essa razão, a igreja procura manter sempre essa unidade e fidelidade, mesmo que por causa disso seja criticada ou perseguida. Somente quem não entende o sentido dessa unidade vai por outros caminhos ou critica os procedimentos da igreja. Aquele que permanece fiel à doutrina da igreja, aos ensinamentos de Cristo, é ramo unido à videira, é ramo que produz fruto. Cristo quer que seus discípulos deem muitos frutos, e frutos bons, frutos que gerem outros frutos, como a dinâmica da semente. Assim,
Vez por outra, é bom checar nossa vida espiritual e pastoral para ver se estamos bem unidos a essa videira que é Cristo. Caso percebamos alguma falha, precisamos imediatamente corrigi-la para que nunca haja desconexão de Cristo. Coloquemo-nos então nas mãos do agricultor, Deus Pai, para que ele cuide dos ramos dessa videira que somos nós. Não murmuremos quando ele nos podar. É para o nosso bem, para o nosso crescimento. Ramo que nunca foi podado, nunca produz frutos de qualidade. A poda é dolorosa, mas necessária para o crescimento dos ramos e necessária para a produção de bons frutos. Assim, a dinâmica que Deus usa para o nosso crescimento na fé é a mesma que o agricultor usa com as suas videiras. Ele poda, irriga, coloca adubo e aguarda os frutos. Aguarda o tempo que for necessário, de acordo com a natureza de cada um. Mas se não dermos fruto, ele cortará de vez, pois videira que não dá fruto inutiliza a terra. E o agricultor precisa que a terra produza. Assim também acontecerá conosco. Precisamos nos manter unidos a essa videira que é Cristo e produzir bons frutos, frutos de justiça e de paz, frutos de amor a Deus e ao próximo, frutos de compromisso com a vida. Eis a nossa missão, a missão de todo batizado que quer ser discípulo missionário de Jesus Cristo. É o que nos pede a liturgia da palavra deste quinto domingo da Páscoa, o domingo da videira verdadeira. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, quero permanecer sempre em Ti, a ponto de me identificar contigo na prática do amor pelos empobrecidos e marginalizados. Amém.